boa noite a todos. 19h35, a gente deu 5 minutinhos, né, para o pessoal entrar na sala. Eu queria agradecer aos nossos cooperados que estão nos ouvindo, assistindo mais uma live da Coped. Hoje a gente vai ter uma conversa com especialistas, tirando dúvidas sobre a Covid-19. O microfone de todos está desligado para poder diminuir as interferências. Tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta para ser feita durante a explanação, coloca no chat, a gente vai organizar para os professores responderem. Então, queria agradecer inicialmente a presença dos 3 professores que prontamente atenderam ao nosso convite, Dr. Robério Leite, doutora Lohana Tavares e doutora Nercy Ciarlini. O Dr. Robério Leite é professor adjunto de pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, coordenador do Departamento Científico de Infectologia da SOCEP. A doutora Lohana Tavares é infectologista pediátrica do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Infantil Albert Sabin. E a doutora Nercy Ciarlini, infectologista pediátrica do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Infantil Albert Sabin. Então, agradecer aos professores e vai ser nessa ordem que a gente leu a apresentação. Nós vamos começar com a apresentação do Dr. Robério Leite. Obrigado, Robério, a palavra é sua. Bom, espero que todos estejam vendo aí a minha apresentação. Queria agradecer o convite, né, e é uma honra compartilhar aí a apresentação com a Lohana, com a Nercy. A vantagem de falar sobre Covid, assim, é que tudo pode mudar de uma hora para outra, né? Então, assim, obviamente que a gente está tentando trazer a informação a mais atualizada possível, mas, obviamente, isso pode realmente mudar. Todos estão vendo aí a dinâmica dessa situação. Então, coube a mim falar inicialmente sobre vacinas, né? Foi essa divisão que a gente fez. Então, vou trazer aqui as dúvidas que foram trazidas lá pelo formulário distribuído pela Coped. Primeiro, só revendo muito rapidamente alguns conceitos básicos para a gente entender um pouquinho dessas questões básicas de vacinologia. A primeira é sobre a questão do que é imunogenicidade, que se refere, então, à capacidade de produzir anticorpos, né? E as vacinas têm diferentes capacidades de produção de anticorpos, nem sempre se traduz em proteção. Tá? Isso é um aspecto importante. Às vezes, você produz bastante anticorpo, mas eles não são funcionais, né? E, mais importante ainda, que isso é diferente de eficácia e efetividade de vacinas, que são conceitos que a gente vai falar mais adiante. Então, quando se estuda uma vacina nova, um dos estudos se refere à capacidade de produção de anticorpos, ou seja, são os estudos de imunogenicidade, que são, obviamente, bastante importantes. Eles são estudos no início da produção de uma vacina nova. Quando a gente fala de eficácia, a gente está falando da capacidade da vacina prevenir uma doença. Esses dados são obtidos em estudos clínicos controlados, então, em ambiente de estudo clínico, né? Então, metade dos voluntários recebe a vacina, metade recebe placebo, e aí compara as taxas de adoecimento de vacinados e não vacinados. E os desfechos de eficácia, eles são variáveis. Vão desde um desfecho qualquer gravidade da doença, ou seja, ter ou não doença, por exemplo, desfechos mais graves, como hospitalização, necessidade de terapia intensiva e de morte. Então, quando a gente compara estudos, é importante saber qual foi o desfecho daquele estudo para comparar com outras vacinas. E um outro aspecto muito importante é o conceito de efetividade vacinal, que avalia o impacto real da vacinação na redução de casos, na mortalidade ou de hospitalizações. Então, aqui é o estudo de vida real. Depois que a vacina é dada para a população, o que acontece com aquela doença em relação a esses aspectos, né? De casos, mortalidade e hospitalização. Então, é diferente de eficácia.
A primeira pergunta que me foi proposta, né, que trouxeram, foi o que existe de verdade sobre a proteção da vacina Coronavac. Primeiro, falando um pouquinho sobre essa vacina, é uma vacina inativada, a tecnologia, uma tecnologia clássica de inativação de um micro-organismo, no caso o vírus, através de inativação química, nesse caso da Coronavac, com beta-propionolactona, ou seja, o vírus todo é cultivado, é desenvolvido em laboratório e ele é inativado por essa substância química, né, beta-propionolactona, e é oferecido como antígeno para o organismo. Foram vários estudos, né, de fase 1, 2, 3, e a vacina foi aprovada como uso emergencial pela Organização Mundial de Saúde, e a última atualização, 39 países adotaram essa vacina. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa vacina, tendo em conta aí a pergunta que foi lançada, dos especialistas da OMS que fazem o chamado SAD, né, que é um comitê assessor digamos, de pessoas expertas em vacinas e em imunização. Bom, primeiro eles colocam nesse documento, que é bem recente, agora de final de julho, sobre como é que a comparação com outras vacinas. Então, ele coloca inicialmente que não é muito possível comparar as diferentes vacinas, porque os desenhos dos estudos são diferentes, as populações incluídas nos estudos são diferentes. Por exemplo, no Butantan, a maioria era profissionais de saúde, então, que isso pode ter um viés em relação de seleção de população, por exemplo, né? O mais importante é que todas as vacinas aprovadas para uso emergencial pela OMS, elas alcançaram elevada eficácia contra a doença grave e contra hospitalizações. Esse é o aspecto mais importante. Bom, e qual do estudo de eficácia, né, de fase 3, o que ficou demonstrado? Então, a gente cita aqui o estudo de fase 3 realizado no Brasil, pelo Instituto Butantan, uma eficácia da Coronavac de 51% para a infecção sintomática, 100% para a doença grave e 100% para hospitalização. Isso no estudo clínico. Em relação à capacidade da vacina prevenir a transmissão do vírus, que é altamente desejável, mas nem todas as vacinas, a maioria, não consegue alcançar esse objetivo, né? Até o momento, não existem informações definitivas sobre a capacidade de prevenir infecção e transmissão. Pode ser que em algumas pessoas essa e outras vacinas consigam esse dado, mas nem sempre isso é possível, vai depender também individualmente de cada pessoa. Em relação à questão das variantes e a Coronavac, né? Então, existem estudos, inclusive, realizados aqui no Brasil, né? A efetividade dela contra a variante P1, quando está falando então, de efetividade, estudo de população que já está tomando a vacina. A efetividade foi de 49,6% contra a infecção sintomática na variante P1, lá de Manaus, e para a variante P2, efetividade de 49,6% contra a infecção sintomática, e após a segunda dose, 50,7% contra a infecção sintomática. Esse estudo, né, de Serrana, né, daquela cidade paulista, próxima lá a Ribeirão Preto, eles envolveram 27 mil pessoas, né, e houve uma redução de 80% de casos sintomáticos e de 95% de mortes naquela cidade, que é uma alta efetividade dessa vacina. Aqui a efetividade da Coronavac no Chile, e aí já é um estudo que envolve 10 milhões de pessoas, né? Então, a efetividade foi de 65,9% para a prevenção de Covid, qualquer gravidade, 87,5% para hospitalização, 90,3% para internação e UTI e 86,3% para prevenir mortes. Esse foi um grande estudo chileno. Uma outra pergunta que foi colocada é se existe alguma possibilidade da Europa e dos Estados Unidos reconhecer os indivíduos que tomaram o Coronavac como vacinados e permitir a entrada naqueles países. Então, tem gente fazendo plano de viajar, né, que a gente tem que pensar duas vezes antes de tomar essa decisão. Tá? Bom,
em relação a essa questão, um dado importante foi que a OMS validou, né, a Coronavac para uso emergencial. Então, oficializou junto com a vacina da Pfizer, da AstraZeneca, da Janssen, da Moderna e a Sinopharm. E existe um guia que eu achei interessante, procurei, que atualiza qual a posição dos países individualmente em relação às vacinas. Vocês podem entrar, aí está aí, eu estou divulgando aqui o site, né? E achei interessante a busca através desse site. E eu utilizei, e a gente pode ver que a Coronavac ela é aceita na Espanha, não é aceita na França como certificado de vacinação, nem no Reino Unido, e é aceita na Holanda. Nos Estados Unidos, como tem a pergunta, não é aceita ainda também. Bom, o que se sabe até agora sobre a proteção dada pela vacina Coronavac e a necessidade da terceira dose ou suplementada por outra vacina? Bom, e aí eu trouxe como informação essa publicação agora, dia 5 de agosto, publicada na Nature, em que um especialista faz comentário exatamente sobre essa pergunta. E eu pensei aqui algumas das informações trazidas de lá. Então, uma terceira dose de vacinas como Moderna, Pfizer e AstraZeneca e Sinovac demonstraram uma elevação rápida de anticorpos, ou seja, o booster funcionou, né? E existem estudos no Reino Unido tentando fazer a combinação de vacinas diferentes do que acontece. E os resultados preliminares sugerem que, na verdade, isso pode aumentar ainda mais a resposta imunológica. Isso pode tornar mais robusto se você fizer aí, talvez, uma combinação de vacinas. Mas são dados preliminares. Uma outra questão é que países já estão fazendo uma terceira dose, né? Então, cita aqui a Alemanha, Israel, Emirados Árabes, a China, a Rússia, e essa noite eu estava vindo para preparar a apresentação e soube que o Chile começou a terceira dose de Coronavac em pessoas acima de 80 anos, então selecionando uma população para a terceira dose. E aí há muito questionamento em relação a isso, né? Pode ser que uma terceira dose não seja necessária para a maioria das pessoas, né? E isso num ambiente em que você tem poucas doses, pessoas, a maior parte da população global, e a gente vê aqui no Brasil também, não recebeu nenhuma dose sequer, quanto mais 2 doses. Então, do ponto de vista ético, né, isso parece um desperdício de recursos e a necessidade é proteger a vida dessas pessoas que não receberam nenhuma dose ou não receberam as 2 doses. Isso parece ser prioritário em relação a uma terceira dose, né? Então, esse é um aspecto fundamental, né? E a gente está vendo quanto o mundo é desigual nessa pandemia, e a gente não pode normatizar isso. Tem estudos mostrando que há uma queda gradual, né, de proteção das vacinas, e aqui citando a vacina da Pfizer, mostrando a queda da proteção dela ao longo de 6 meses, e por isso eles estão propondo uma terceira dose, né? E observa, né, também que os anticorpos estão caindo, mas não se sabe ainda qual o nível de anticorpos neutralizantes necessário para proteger alguém, né? Então, não existe ainda um correlato de proteção e, obviamente, que a ciência está buscando a resposta a essa questão, porque facilita muito as decisões, tanto coletivas quanto de esquemas vacinais mais adequados. O mais importante de tudo é que, em relação à doença grave por Covid, está claro, né, que, mesmo com o declínio da produção de anticorpos neutralizantes, mesmo com a redução da eficácia das vacinas ao longo de 6 meses, a eficácia dela, a doença grave, ela tem se mantido, o que é muito importante, né, que, na verdade, é o mais importante. Em relação a vacinar as crianças, né, tem essa pergunta, como está a posição sobre vacinar as crianças com a Coronavac? De um modo geral, a ideia é que, mesmo que a doença, né, a Covid, nas crianças seja uma doença mais leve, vai ser necessário vacinar essa população como forma de prevenir algumas situações graves, como a síndrome inflamatória multissistêmica
na população pediátrica, né, e também como uma forma de diminuir a transmissão do vírus, ou seja, a posição da maioria dos especialistas de que provavelmente as crianças vão necessitar ser vacinadas sim. E existe um estudo específico, de fase 1 para 2, sobre a Coronavac em crianças entre 3 anos de idade e 17 anos, né, que, por enquanto, tem mostrado nessa fase 1 para 2 segurança, boa tolerabilidade, boa imunogenicidade, né, e eles tentaram 2 doses, e a dose que usa 3 microgramas do produto vacinal é melhor do que uma dose, a metade dessa dose. Aí a pergunta, né, se alguma das vacinas oferecem proteção contra a variante Delta. Então, aqui são dados do CDC. A variante Delta, vocês sabem, é bem mais contagiosa. Pelo CDC aqui, quase 2 vezes mais contagiosa do que o vírus, né, na sua apresentação inicial. A gente está vendo que uma pessoa com a variante pode infectar, na verdade, não só 5, mas até 9 pessoas, o que torna muito infectante, né? Pode causar doença mais grave, né? Do que aquelas pessoas que não foram vacinadas anteriormente com as outras variantes. Bom, um aspecto importante é que a variante Delta desafia as vacinas que estão em uso, né? Então, as pessoas que foram vacinadas continuam, se infectam e podem, mesmo vacinadas com a variante contra a Covid, podem se infectar e transmitir por um período mais curto do que não foi vacinado, né? Então, esse é um aspecto importante, né? A pessoa vacinada se infectando pela variante Delta, mesmo assim, ela produz um nível de carga viral semelhante à da pessoa não vacinada, né? Mas o mais importante é que elas têm as vacinas, mesmo para a variante Delta, e aqui eles citam no CDC, né, Pfizer, Moderna e da Janssen, elas conservam uma ótima proteção contra a doença grave e morte. Isso é um aspecto muito importante, mesmo contra a variante Delta, né? Aqui mostrando a comparação, essa publicação no New England, da vacina da Pfizer e da AstraZeneca, mostrando que há uma queda realmente de efetividade, né, quando comparada com outras variantes. Então, existe uma queda, mas ele conserva a efetividade para as formas graves da doença. E, especificamente para a Coronavac, tem um estudo aqui em relação à imunogenicidade, mostrando que há uma queda de anticorpos neutralizantes e ela é mais significativa para a variante Delta. A gente não sabe ainda se traduz em alterações em relação à eficácia e efetividade, pode ser que sim, como está acontecendo com as outras vacinas também. E, bom, eu termino por aqui com a fase que eu achei muito apropriada, Milor Fernandes, né? Se você não tem dúvidas, é porque você está mal informado. Muito obrigado. Fico à disposição para outras apresentações, para outras perguntas. E quem fala agora, acho que é a doutora Loana. Passa a palavra para ela. Muito obrigado pela atenção. Boa noite a todos, né? Queria agradecer a COPED mais uma vez, né? Está aqui ajudando no esclarecimento das dúvidas dos nossos colegas, né? Sobre a COVID. E aí, tentando, então, essa dinâmica mais interativa, né? Com as perguntas. Na verdade, a intenção era, vocês perguntam e nós respondemos, mas aí vamos tentar, então, vocês responderem também, né? Então, a primeira pergunta foi, qual seria a indicação para a realização do teste de antígeno para a COVID, e aí as alternativas, né? Sintomáticos, independente do tempo de sintomas, principalmente assintomáticos, apenas para contactantes, detecção de variantes ou nenhuma das anteriores. Então, nenhuma das anteriores, vamos entender por quê, né? Então, os testes de antígeno, eles são, na verdade, imunoensaios, né? Que detectam a presença de um antígeno viral específico, então isso traduz uma infecção viral atual, certo?
são realizados em suave de nasofaringe ou nasal e são aplicáveis a pessoas de qualquer idade. São relativamente baratos, rápidos, de fácil disponibilidade, mas atenção, porque realmente são menos sensíveis do que o RT-PCR e a sua melhor indicação são para pessoas sintomáticas até 7 dias do início dos sintomas. Isso porque o nível, né, dos antígenos, né, em amostras coletadas antes do início dos sintomas ou no final da infecção, ele pode estar abaixo do limite da detecção, né, dando um resultado do antígeno negativo, enquanto que um resultado, um teste mais sensível, como o RT-PCR, poderia dar um resultado positivo, né? A vantagem dele é que, assim, ele tem uma sensibilidade comparável ao RT-PCR quando a carga viral da amostra é alta e a pessoa provavelmente é mais contagiosa. Então, extremamente importante nessa fase a detecção rápida para isolar logo esse paciente, né, e diminuir a transmissão. Além disso, a especificidade né, é alta, né, comparada também aos RT-PCR, que significa que falsos positivos são improváveis, né? Então, eu trouxe aqui um fluxo do CDC, né, com a orientação da realização dos testes de antígeno na comunidade. Então, seja paciente sintomático ou assintomático com teste de antígeno positivo, ele confirma o diagnóstico, é indicado, então, o isolamento. Mas, em caso de paciente sintomático com um teste de antígeno negativo, ele deve, então, realizar um teste de confirmação, né? Um teste confirmatório, que aí seria um teste de amplificação de ácidos nucleicos, que aí seria o RT-PCR, certo? Deve ser realizado o mais rápido possível, dentro de 40 até 48 horas após o teste de antígeno, e em amostra de suave de nasofaringe ou nasal. Eles não recomendam em amostras orais, porque também tem uma menor sensibilidade. E aí, se o resultado do RT-PCR for positivo, vai confirmar, então, a infecção. Se for negativo, vai realmente afastar a infecção. Para pacientes assintomáticos, eles consideram também, né, no fluxo, nas entrelinhas, que um teste de antígeno negativo e o paciente tiver um alto risco para infecção pela COVID, ele deve realizar o teste confirmatório com o RT-PCR, como, por exemplo, pessoas que tiveram, então, um contato próximo, né, com COVID nos 14 dias, e, claro, que não tenha tido COVID, né, nos últimos 3 meses, porque ele estando assintomático, não é indicado repetir o PCR, né, em 3 meses, porque pode ter, então, fragmentos virais não infectantes, né. Então, é isso. E aí, um caso da vida real, certo? Então, foi uma paciente Marisa, 3 anos, previamente rígida, apresentando, então, febre baixa há 1 dia, coriza e hialina, uma tosse seca há 2 dias, negava outras pessoas em casa com sintomas semelhantes. A mãe entrou em contato com o pediatra, que orientou o exame para descartar a COVID. E aí, a pergunta é, qual o melhor exame para o diagnóstico de COVID? E aí, é fácil de dizer que não é sorologia, já que estava só no 3º dia do início dos sintomas, né? Mas aí fica a pegadinha. Então, porque o melhor exame, ele vai depender da disponibilidade do exame, do custo, do acesso, né? E aí, são 3 exames que são possíveis de realizar nesse caso. Então, o teste rápido de suave de nasofaringe, o RT-PCR, o RT-PCR da saliva. Então, realmente são possíveis de serem realizados, são indicados, né? Podem ser indicados, mas com a ressalva de que a interpretação também tem que ser cautelosa, já que o teste rápido de antígeno da saliva podem ser, então, menos sensíveis.
Mas, em compensação, se a pergunta fosse qual o exame padrão ouro para o diagnóstico, aí não, continua sendo o RT-PCR em suave de nasofaringe. E aí, pelo maior acesso, né, e menor custo, né, dessa família, foi optado em realizar o teste rápido de antígeno, disponível ali na farmácia, e o resultado saiu ali em 30 minutos, que foi negativo. E aí, qual orientação dá a essa família? Que poderia retornar à escola imediatamente, pois o exame de Covid, então, era negativo, não, né? Não precisava realizar o RT-PCR para descartar diagnóstico, também não. Então, deverá realizar outro teste rápido de antígeno em 48 horas, também não. E aí, em caso de indisponibilidade em realizar o RT-PCR para confirmação, deverá manter o tempo de isolamento recomendado, então, para Covid. Então, Marisa realizou o RT-PCR em suave de nasofaringe, né, no dia seguinte, com o resultado detectável. A mãe ficou muito preocupada, e aí, com o resultado, né, e aí realizou uma teleconsulta com o pediatra. Ela estava apenas uma coriza, né, e só coriza residual, uma tossezinha, só há 3 dias. E aí, o que prescrever para esse caso, né? Então, prepara o print, porque realmente vem agora a resposta do 1 milhão, com um slide já apresentado em outras ocasiões pelo Dr. Robério, brilhantemente, e que realmente é indicado oferecer uma prescrição, uma recomendação, né, no lugar de uma prescrição de medicamentos sem comprovação científica e com efeitos colaterais potenciais. Então, realmente, nossa conduta tem que ser baseada na ciência e na evidência. Então, até o momento, né, não existe um tratamento precoce, que foi uma das perguntas também que foram enviadas, um tratamento precoce que possa ser instituído, né? E aí as orientações são orientar essa família sobre os sinais de alarme, a necessidade de reavaliações, né, o prognóstico, o tempo de isolamento, a quarentena ali dos contatos, as dúvidas, prescrição de sintomáticos. E aí, seguindo as orientações do pediatra, a mãe entrou em contato com a vizinha, pois seus filhos, né, a Marisa e o filho, estavam brincando juntos durante a semana anterior, até um dia antes de Marisa adoecer. E aí foi importante para sinalizá-la do contato com o caso positivo, né? E aí, na ligação, uma surpresa, que a vizinha informava que o filho mesmo tinha tido um quadro de febre na semana em que brincavam juntos. E aí tinha febre, uns sintomas, né, de virose, e ficou por isso mesmo assim ela ficou deixando o menino brincar com as outras crianças. E aí fica de lição a importância do diagnóstico, né, a importância de reforçarmos com os nossos pacientes a importância, né, do isolamento, da quarentena, para eles não subvalorizarem essa necessidade do isolamento, né, quando indicado. E aí, 4 dias após o início dos sintomas de Marisa, o tio, de 35 anos, que era cuidador dela, então mantinha um contato próximo mesmo, iniciou coriza e odinofagia, realizando, então, o RT-PCR no 2º dia de sintomas, com resultado detectável. Então, também mostrando a importância da quarentena, então, para prevenir a transmissão, né, a transmissão antes de saber que estava com a infecção, né? Então, essa família já foi colocada em quarentena desde o diagnóstico, né? E os outros coabitantes domiciliares permaneceram assintomáticos durante toda a quarentena. Aparentemente, então, encerrando, né? Quebrando a cadeia de transmissão da Covid, graças, então, ao isolamento dos casos e à quarentena dos contatos. Então, apesar de ainda controvérsia, né, na literatura, eu trouxe aqui as recomendações do protocolo do governo do estado do Ceará, né, em que a quarentena na população pediátrica é recomendado 14 dias, né, a partir do último contato com o caso positivo, e do tempo de isolamento, né, para casos leves, 2 semanas, para casos graves, críticos, 3 semanas.
mas outras literaturas consideram as mesmas recomendações dos adultos, né, de 10 dias e 20 dias, e a possibilidade de reduzir a quarentena com estratégias baseadas do CDC. Então, nesse caso de Marisa, seria um tempo de isolamento de 14 dias. E aí, qual orientação deverá ser tomada pela escola de Marisa, né? E aí, cada instituição, né, de ensino, ele deverá tomar suas orientações, né, deverá tomar decisões, né, embasadas, então, em critérios de acordo com o número de casos e a relação entre eles, né, de forma para diminuir a disseminação, né, escolar. E aí, no caso dela, ela era o único caso confirmado da sala de aula, então a turma ficou em quarentena durante 14 dias e não houve outros casos. Mas, por acaso, tivesse mais de 2 casos em salas diferentes, ou então casos não vinculados entre si, né, estaria indicado o fechamento da escola. Falando em escola, uma das perguntas também foi o que orientar para os pais agora nesse retorno dos filhos à escola. E aí, né, depois de tudo que a gente já sabe dessa pandemia, né, então, realmente, os benefícios da escola presencial, elas superam os riscos, né, os riscos quando forem aplicadas, né, todas as medidas de prevenção naquela escola, né, isso na maioria dos casos. Claro que pacientes com comorbidades importantes, tudo deve ser avaliado caso a caso, mas na maioria dos casos, esses benefícios superam os riscos. E aí, o objetivo dessas medidas é o quê? Mitigar, não, claro, eliminar o risco, mas com todas essas medidas de proteção, torna o aprendizado presencial possível e seguro. Então, aos pais e cuidadores, conhecer as políticas e as medidas de prevenção contra a Covid, né, da escola em que o filho vai começar, é extremamente importante, né? Além disso, a gente deve orientar que eles devem realizar uma vigilância diária de sintomas antes de ir para a escola, e aí não levar-se na presença de sintomas de infecção, comunicar à escola na presença de sintomas, né, ou contato com casos positivos. A educação, né, deve vir desde casa, com a higienização das mãos, o uso de máscara, e cabe a nós, pediatras, já orientarmos quanto à quarentena e isolamento, mostrando a importância dessas medidas para o controle, né, da disseminação escolar, e que não deixem de seguir, né, se por acaso forem indicados. Então, por último, né, então, o caso da Louise, 4 anos, previamente ígida, a mãe procurou a assistência médica por um quadro de febre e dor abdominal há 3 dias, associada a uma coriza, uma diarreia e uma queda do estado geral importante. O médico, então, solicitou um hemograma, que tinha sido inocente, certo? Um PCR, que era bem aumentado, um sumário de urina, que tinha evidenciado, então, 15 piócitos por campo e nitrito negativo. E aí foi indicado internação hospitalar, iniciado ceftriaxona, pensando num foco urinário. Após 6 dias de ceftriaxona, sem melhora da dor abdominal e da febre, a criança então foi transferida para um hospital terciário, e aí inicialmente foi mantida a conduta e solicitada então a avaliação da infectopediatria para avaliar essa mudança da antibiótico-terapia. Na avaliação, a paciente apresentava uma febre diária de 3 picos por dia, há 9 dias, um abdômen bem distendido, doloroso, estava demasiado, em cateter nasal, tinha exames com anemia, leucocitose, neutrofilia, linfopenia, plaquetose, hipoalbuminemia, um PCR. Então, nesse caso, a gente pensaria inicialmente numa paciente que tinha um foco infeccioso não controlado, né? Inicialmente, então, foco urinário,
mantendo uma febre em vigência ainda de 6 dias, em vigência já de 6 dias de antibiótico, mas mantendo febre, com leucocitose ainda, com neutrofilia, com PCR ainda muito aumentado, e aí realmente ampliar o espectro de antibiótico poderia ser ali uma conduta a ser considerada, mas aí a gente tem que realmente pensar ampliar mais o nosso olhar, né? E realmente ela tinha umas fissuras labiais e tinha uma descamação em mãos. E aí, dentro de uma aula de COVID, né? Então fica mais fácil da gente juntar tudo. E aí vamos lembrar de critérios. Então, na síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, né? Então, essa paciente, ela tinha uma febre mais de 3 dias e tem que ter, então, todos os critérios abaixo. Desse primeiro, então, ela tinha pelo menos 2, que eram os sinais de inflamação mucocutânea, né? E a manifestação do trato gastrointestinal. Tinha provas inflamatórias elevadas e, porém, ainda precisava ali descartar outras causas, né? Possíveis. Então, ali ainda poderia ser um foco urinário não controlado, e ainda precisava ali da evidência de infecção de COVID ou a história de contato. Ela também se enquadrava numa doença de Kawasaki incompleta. Então, ela tinha uma febre por mais de 5 dias e tinha 2 critérios da doença de Kawasaki, que eram, então, essas fissuras de lábios e a descamação das mãos, né? Tinha um PCR elevado e tinha que ter pelo menos 3 dos critérios laboratoriais, ela tinha mais, tinha albumina, tinha anemia, tinha plaquetose, tinha leucocitose, tinha leucocitúria. E aí, também podem ser incluídos nos critérios de síndrome inflamatória, né, pacientes com um quadro de doença de Kawasaki completo ou incompleto. Então, completando a investigação, né, então, de forma bem resumida, né, mais importante, ela tinha, então, um sumário de urina normal, ultrassom de vias urinárias normal, então, que já afastava um foco urinário não controlado, e veio, então, uma coagulopatia, né, com alteração de dedímero de 2000, tinha um raio-x de tórax ali com um infiltrado difuso, talvez um vidro fosco, um ecocardiograma que era normal, tinha o RT-PCR para COVID negativo. Mas a gente vai lembrar que para a síndrome inflamatória, né, com apenas 30% tem o RT-PCR positivo, né, tem teste molecular positivo. E aí a maioria realmente tem sorologia de COVID. E aí foi o que essa paciente, então, fechou com síndrome inflamatória, com critérios de Kawasaki incompleto. E aí é extremamente importante na suspeita de síndrome inflamatória, né, ter uma avaliação multidisciplinar precoce, né, com infecto, com reumato, com cardio, com hemato, né, enfim, com intensiva, para realmente ajudar na tomada de decisões, nas condutas, né, nos exames. E aí, os exames, eles devem ser feito, né? Então, uma triagem de exames inflamatórios, então, veja que não tem nada específico para COVID, para SIMP, né? E também deve ser feito o diagnóstico diferencial, claro, baseado de acordo com a clínica, né? Todos os casos devem realizar o teste molecular e o teste sorológico, e é isso. Então, por serem exames inespecíficos, então, mesmo que venha uma alteração inflamatória importante, diagnósticos alternativos, eles precisam ainda ser considerados, então, uma apendicite, uma pielonefrite. E aí, por isso, a importância mesmo do acompanhamento multidisciplinar. E aí, sendo SIMP, né, essa moça, qual, então, o tratamento que seria indicado para esse caso? Então, o tratamento ideal para um paciente com SIMP ainda não é totalmente conhecido, apesar de agora a gente já ter bases bem mais sólidas, né, para esse tratamento, né, mas o melhor tratamento ele é realmente definido por uma equipe multidisciplinar, né,
E esse tratamento, né, já pelas bases que nós temos, recente, tem um estudo observacional, né, bem importante, ele, que mostrou que o uso da imunoglobulina, que é a IVIG, né, com o corticoide já inicial, certo? Ele tem um melhor resultado na resolução da febre e no prognóstico, comparado com a IVIG sozinha, né? Então, hoje, IVIG e a metilprednisolona em alguns casos. E, todos os casos de síndrome inflamatória também devem receber o AS em baixas doses, né? A não ser que haja contraindicações, certo? E aí, existem algumas estratificações, né, para síndrome inflamatória, então eu trouxe aqui essa também adaptada lá do protocolo do estado do Ceará, que classifica, então, em SIMP moderada, leve, moderada, grave e Kawasaki, e com critérios de Kawasaki, né, Kawasaki Light, e que o manejo, então, vai variar com algumas especificidades, né? Então, no caso dessa paciente, ela estava, então, numa síndrome inflamatória moderada, porque ela tinha, então, uma lesão de um ou mais órgão de forma leve, né, e necessidade de algum tipo de suporte respiratório. E aí, aqui também adaptado do protocolo, então, o fluxo, o tratamento baseado nessa estratificação, né? Então, a paciente se enquadrava aqui no moderado, então era realmente VIG, a metilprednisolona na dose de 2 miligramas por quilo dia, né? Com redução progressiva em 2 a 3 semanas, né? E o AS. Mas em casos leves, pode ser considerado apenas o tratamento de suporte. Se sintomas persistentes ou comprometimento miocárdico, aí fazer a metil, né, nessa mesma dose. E o AS pode ser considerado, né, deve ser considerado, mas é importante esse acompanhamento conjunto com o especialista, porque acaba que numa SIMP leve, né, ele pode ter um arsenal de diagnóstico diferencial importante, inclusive com dengue e tudo. E aí seria importante realmente essas decisões conjuntas. No caso da grave, a IVIG, o AS e a metil aqui já entra em dose de pulsoterapia. Então, também a gente recomenda que seja uma discussão conjunta mesmo, porque no caso de SIMP grave, ele pode realmente mimetizar, pode confundir com quadros sépticos, né? E aí pulsar um paciente em vigência de uma infecção bacteriana, em vigência de um choque séptico, não é lá a conduta mais assertiva, né? Então, uma equipe multidisciplinar para ajudar nessas decisões são extremamente importantes. E é isso, eu espero ter ajudado nas dúvidas, então, apesar do pouco tempo, mas são assuntos bem complexos, né, porque envolve tratamento, então, tratamento da criança não tem uma única receita, né, inclusive, e aí estou à disposição para mais dúvidas. Obrigada. Obrigado, Lohana. Agora convidamos a doutora Merci fazer a sua apresentação. Vou compartilhar a tela. Boa noite, queria agradecer, né, o convite da cooperativa. A gente está conversando esse assunto que ainda gera bastante dúvida. E queria agradecer também as pessoas que estão até agora, né, assistindo e prestigiando a gente. A gente está com 70 pessoas aí na sala, então espero que depois a gente possa bater um papo mesmo sobre as dúvidas que restarem, tá? Eu também fiz a apresentação em forma de casos clínicos para a gente poder ver a possibilidade real, né, das questões que podem surgir no COVID. Então, assim, a Monize, 35 anos, mãe do João, de 4 meses, que estava em aleitamento materno exclusivo.
apresentou o quadro de febre, coriza, tosse seca há 3 dias, e decidiu realizar o teste para a Covid, e o mesmo veio positivo. E aí ela, desesperada, ligou para os colegas para saber qual a orientação, visto que ela estava amamentando, estava com um bebezinho de apenas 4 meses. E aí, qual seria a melhor orientação para essa colega, né? Seria para solicitar para ela suspender o aleitamento temporariamente, solicitar para a colega desmamar, se isolar e pedir para outra pessoa ofertar o leite materno, orientar para ela continuar a rotina que ela já tinha em casa, ou orientar para que a mesma higienizasse bem as mãos antes de pegar no bebê, que usasse as máscaras e mantivesse o aleitamento materno. Então, como nós sabemos, né, isso desde o começo da pandemia, a Sociedade Brasileira de Pediatria foi muito consistente nas informações, e aí, junto com o CDC, né, e o Colégio de Obstetrícia e Ginecologia de Londres, eles concluíram que a mãe que quisesse manter o aleitamento materno deveria ser esclarecida que ela poderia manter esse aleitamento, sendo que com medidas necessárias, né, medidas preventivas. Seria lavar as mãos antes de tocar no bebê, antes de cada mamada, e o uso da máscara facial durante a amamentação. Então, também outros médicos, né, editor-chefe do Breastfeeding Medicine, ele contribuiu dizendo essa mesma linha de pensamento, que provavelmente as mães que estão infectadas, elas já colonizaram os bebês dela, né, e a amamentação continuada tinha o potencial de transmitir anticorpos maternos, protetores para esse bebê, que ela deveria continuar essa amamentação, ela querendo, sendo que com os cuidados para minimizar a exposição viral a esse bebê. Mas nós sabemos também que a mãe que não quiser amamentar, que não esteja segura, ela pode ser orientada a fazer a extração, tanto manual como através de bombas, né? E um cuidador, a rede de apoio, pode ofertar esse leite. Ela não precisa desprezar esse leite, nem precisa iniciar a fórmula. E aí o cuidador pode oferecer o leite por copinho, xícara, colher, né? Então, mas assim, finalizando, para tentar acessar essas dúvidas, tanto a Febrasgo como a SBP são favoráveis à manutenção da amamentação para as mães que estiverem com Covid, e as principais publicações foram baseadas no risco-benefício, né, e baseado em outras viroses que os benefícios superam os riscos, tá bom? No caso clínico 2, as duas questões, a questão 2 e a questão 3, são dúvidas bem atuais, assim, muitas pessoas ainda têm essas dúvidas em relação aos testes que devem ser feitos para as pessoas ou que tiveram Covid ou que se vacinaram. Então, seria um profissional de saúde que tomou as 2 doses da vacina, Pfizer. Um mês depois, qual seria o exame indicado para avaliar a resposta imunológica a essa vacina? Seria o sorológico, anticorpos neutralizantes quantitativo, anticorpos neutralizantes qualitativos, sorologia pareada com os anticorpos, fazer os 2, ou não fazer nenhum exame. Então, o que é que a gente tem sobre isso? Gente, para o COVID, que apesar de terem surgido várias dúvidas com respeito à aplicação desses testes, não tem uma recomendação de avaliação da resposta vacinal por testes sorológicos, tá? Diante do conhecimento que a gente tem para o COVID. Isso, assim, por mais que os laboratórios façam bastante propaganda, não tem nenhuma recomendação ou orientação de nenhum órgão institucional. Por quê? Porque a resposta imune que a gente vai desenvolver pela vacinação não depende apenas de anticorpos neutralizantes ou apenas de sorologia. Tá? A gente sabe que tanto a infecção natural quanto a vacinação vão estimular o sistema imunológico de forma bem ampla. Tá? Então, assim, a nossa defesa, ela envolve anticorpos neutralizantes, anticorpos não neutralizantes, imunidade celular, com células CD4, CD8, que também tem papel importante na proteção, tá certo? Então, assim, o que é que nós sabemos? Que a gente tem uma resposta imune específica, a gente também tem a resposta inata, e mais um mecanismo de proteção contra essas infecções. E temos algumas limitações, sim. Né? Nós não temos padronização nos kits entre os fabricantes, não se sabe direito, como o Dr. Roberto até falou, qual o cutoff necessário para você dizer que, porque teve a presença desse anticorpo neutralizante, você está imune. Então, ainda tem uma série de coisas a serem estudadas. Não tem comprovação de que você tiver esse anticorpo neutralizante circulando, você está protegido ou possa interromper a transmissão, porque ainda tem muito que se estudar da resposta humoral, certo? Alguns indivíduos podem não soroconverter, tá? Apesar de terem a resposta a algum grau de imunidade, eles podem não soroconverter.
E existe a possibilidade de reação cruzada, né, com outras coronaviroses, com outros anticorpos heterófilos, fator reumatoide, viroses, uso de biotina, enfim, uma série de outras coisas a serem consideradas. E aí a questão 3, que é mais ou menos do mesmo tempo, da mesma dúvida que surgiu, foi em relação aos testes sorológicos. Então, vamos lá. Marina participou de um inquérito epidemiológico no seu hospital, no qual dosou a sorologia IgG e IgM 30 dias após a vacinação com Coronavac. O resultado da sua sorologia veio negativo. Como Marina deveria proceder? Ela deveria repetir uma nova sorologia com 45 dias, deve tirar a dúvida com anticorpos neutralizantes, solicitar anticorpos neutralizantes quantitativo, visto que ela fez só a sorologia, nova sorologia pareada com os anticorpos, para poder ficar com mais dúvida ainda, ou nenhum exame. Então, a resposta é a mesma. Não tem recomendação científica que suporte que a ausência de anticorpos após a vacinação seja considerada como evidência de eficácia clínica das vacinas. Tá? Um resultado positivo não pode ser interpretado como presença de proteção, e um resultado negativo também não pode dizer que a pessoa não tem proteção. Então, fazer esses exames só vai acarretar em mais dúvida, a não ser que seja realmente um inquérito epidemiológico, como foi o caso da pesquisa. Só para vocês terem ideia, né, como o doutor Roberto falou, cada vacina é feita de uma maneira diferente. E a vacina Coronavac, por exemplo, que é de vírus inteiro, você pode ter anticorpos direcionados contra a proteína spike, contra a porção RBD dela, ou contra o núcleo capsídeo viral, tá? A vacina Oxford, geralmente, vai ser recombinante, né, do vetor viral, vai conter informação da proteína spike. Então, se eu fizer um teste que eu vou dosar apenas a proteína N, pode dar negativo e eu posso estar com a resposta imunológica. Tá? Então, assim, teria que ter um teste onde nós dosássemos todos esses anticorpos, tá bom? Por quê? Porque as vacinas, elas podem ativar esses 3 campos diferentes, né? A proteína S, a proteína N, o fator RBD. E o kit usado nesse inquérito epidemiológico, que foi no caso nosso, que nós participamos, ela utilizou apenas a proteína S, a N. E a pessoa que toma a Coronavac, ela pode, sim, ter desenvolvido a resposta imunológica contra a proteína spike, né, contra a partícula spike do viral. Então, nem todos os anticorpos produzidos são responsáveis pela proteção contra a infecção, né? E nem todos os anticorpos são detectados pelos meios que são comercialmente disponíveis, tá certo? Você pode estar imune, seu exame vai estar negativo, pois testou apenas uma das respostas vacinais. Então, essa foi uma das coisas que perguntaram bastante. No caso do COVID, a reação das sorologias IgG e IgM não são recomendadas para diagnóstico de infecção aguda, nem para avaliação da imunidade. Elas vão ser úteis para esses inquéritos sorológicos populacionais, a nível de pesquisa, tá bom? A gente tem que entender que a complexidade da imunidade que é gerada após uma vacina, ou mesmo depois de uma doença natural, ela não vai corroborar a necessidade de uma realização de testes, porque o resultado não traduz uma situação individual. Muitas vezes esses inquéritos são para estudarmos estratégias, estudarmos a nível de gestão, tá certo? A gente não vai dosar a nível individual. E aí, vamos para a questão 4. A Camila, durante toda essa pandemia, ela não teve sintomas de Covid. Por curiosidade, foi realizar o IgG e IgM e estava positivo. A mesma está com a vacinação agendada para o final da semana. Qual é a orientação que você dá? Ela não precisa se vacinar, ela já está imune, melhor deixar para quem precisa. Ainda está com IgM positivo, né? Significa que está bem imune. Orientar que ela não precisa nem vacinar e nem mais usar máscara. Orientar a vacinação, junto com o uso de máscaras e as medidas profiláticas. Ou ficar dosando IgG a cada 2 meses, e caso essa titulação caia, ela vai se vacinar. Então, o que nós sabemos? Não devemos fazer exames sorológicos a nível individual, tá? Para saber se estamos ou não imunes. E todas as pessoas que tiverem sido convocadas para vacinação, se elas não estiverem na vigência de Covid, elas podem e devem se vacinar. Mesmo as pessoas que já tiveram a doença, tá? Então, eu tive Covid há 2 meses. Você está, sim, indicado para tomar a vacinação. A vacina é uma medida de prevenção para ajudar a acabar com essa pandemia, tá bom? Então, sim, a Camila deve ser vacinada, independente dela já ter tido ou não Covid. Ninguém sabe por quanto tempo, né, a gente vai estar protegido de ficar doente.
novamente após se recuperar. São raros os casos de reinfecção, mas aí o que é que acontece? Você pode sim se reinfectar, tá certo? Você pode estar infectado com o vírus que causa Covid novamente. E os estudos mostram que a vacinação fornece um forte impulso, né? Como se fosse um booster. Então, as pessoas que pegaram a doença e que vão ter acesso à vacinação, como se desse uma dose extra. Então, vai dar um up na reação imunológica. O que chama a atenção, gente, essa questão do CDC, é que se você ou seu filho tiver uma história de síndrome inflamatória multissistêmica, tanto na síndrome em adulto como em criança, tem que ser considerado adiar a vacinação até que a pessoa ou seu filho tenham se recuperado da doença e por 90 dias após a data do diagnóstico, tá? Esse é um dos casos de postergar a vacinação, segundo o CDC. E complementando, a título de curiosidade, como a Lohana explicou bem sobre o manejo da síndrome inflamatória na pediatria, uma das coisas que a gente tem que lembrar é que a administração de vacinas de vírus vivos, incluindo o sarampo e a varicela, tem que ser adiada até por 11 meses após o recebimento da imunoglobulina, tá? Devido à possível interferência no desenvolvimento de uma resposta imune adequada. Então, mas aí, venham lembrar que saiu uma nota da secretaria falando sobre um caso de sarampo. Caso a criança se exponha ou precise tomar a dose de sarampo ou varicela nesse período, se for ela tiver em risco alto, ela vai ser imunizada, né? E é necessário avisar para essa família que precisa ser reimunizada 11 meses após a administração da imunoglobulina. As outras vacinas fica tudo normal, tá? São apenas chamada a atenção para essas duas vacinas. Então, sabemos que as vacinas do Covid são seguras, eficazes na prevenção de doença, né? Tanto leve, moderada e grave, mas principalmente nos casos graves e morte. As vacinas, elas vão ser também eficazes nos casos de variante, incluindo a variante Delta. As infecções ocorrem em apenas uma pequena percentual da população que estão totalmente vacinada. Então, quando essas infecções ocorrem, geralmente são bem leves, quando a gente vai fazer um comparativo. Se você estiver totalmente vacinado e foi infectado com a variante Delta, você pode se espalhar, como o Dr. Robério citou anteriormente. E as medidas adicionais têm que continuar, tá? Então, assim, principalmente agora com a cepa Delta, já foi visto que as pessoas com quadros leves de doença podem disseminar no ambiente, então todas as medidas preventivas devem permanecer mesmo nos grupos vacinados. Quais são essas medidas? A questão do distanciamento social, higiene de mãos, uso de máscaras, evitar aglomeração, todas essas medidas que nós já sabemos. Em relação a essa outra questão, vamos lá, a Carla é enfermeira da UTI Covid. Tomou 2 doses da vacina Pfizer há exatos 30 dias. Ao entrar para ajudar na intubação do paciente que evoluiu com hipossaturação, quais os cuidados que a profissional deveria ter? Nenhum cuidado, ela já está imunizada. Higiene de mãos e máscara cirúrgica. Paramentação completa e máscara N95. Apenas a N95 e higiene de mãos. Isso é uma coisa que a gente está vendo muito em dia, as pessoas relaxando com os cuidados intra-hospitalares nos pacientes com Covid, tanto porque os casos estão amenizando, graças a Deus estamos tendo menos internações, como as pessoas estão imunizadas, ou já tiveram a doença, ou porque estão vacinadas. Mas a gente não pode esquecer que o EPI, ele tem que ser mantido, tá? O tipo de EPI usado no atendimento de pacientes suspeitos ou confirmados vai variar de acordo com a assistência. Tá? Mas mesmo os profissionais vacinados, eles têm que manter todas as medidas preventivas. E no manual da Anvisa, os profissionais de saúde, durante a realização de procedimentos que geram aerosóis, têm sim que utilizar N95, higienizar as mãos, usar gorro, óculos, avental, luva de procedimento, tá bom? Então, ele tem que estar bem paramentado. O CDC, atualmente, em relação a essa cepa delta, né, está pedindo para maximizar a proteção, seria usar as máscaras em ambientes fechados, em público, se estiverem numa área de transmissão substancialmente alta ou a vacinação não esteja adequada. Então, isso são orientações até do CDC, tá? Que mesmo em pessoas vacinadas, se vão estar num ambiente fechado, com pouca circulação, elas devem colocar máscara. Principalmente se tiver o sistema imunológico enfraquecido, se tiver alguém em casa
também que seja um pouco mais debilitado, que tem um risco aumentado de doença grave, se for um grupo de risco. E a gente não pode esquecer das leis locais, tá? Que elas que vão reger. E no Brasil, atualmente, a legislação fala sobre o uso de máscaras, tá? Principalmente no ambiente hospitalar. E agora, para finalizar, vamos ver o que nós sabemos sobre a variante Delta, tá? Esse é um termo que vocês devem estar ouvindo bastante, tanto nos noticiários, como estão ouvindo também nos jornais, nas reportagens. O que é que nós sabemos da variante Delta? Né? O que são as variantes, o que é uma variante de preocupação, uma variante de alta consequência, é uma variante de interesse ou é a única variante que a vacina não cobre? Esses são os termos que nós estamos vendo bastante nas redes sociais, nas entrevistas, que são as VOX, a VOI, né? Em qual grupo a variante Delta se insere? Eu vou falar um pouquinho sobre o que nós sabemos de variantes. Né? Sabemos que as mutações podem acontecer, né, em qualquer mudança que acontece no genoma viral. Em geral, o vírus que tem uma mutação, ele é chamado de variante. A maioria das variantes não tem repercussão nenhuma, tanto que tem milhões de várias variantes que a gente nem escuta falar, tá? Só que tem algumas que conseguem facilitar o escape do vírus da resposta imunológica do hospedeiro e se tornar mais transmissível, tá? Então, o que é que a gente sabe? Que quanto maior o risco de transmissão, quanto menor a cobertura vacinal, maior a probabilidade de que ocorra uma mutação viral. E aí, algumas dessas variações vão permitir que o vírus se espalhe mais facilmente e se torne resistente aos tratamentos ou vacinas. E aí, essas variantes têm que ser monitoradas com bem mais cuidados. Né? Tem um grupo da OMS que fica o tempo todo vigiando o surgimento dessas variantes. Aí, os cientistas eles vão querer entender, né, se elas se espalham mais facilmente de pessoa para pessoa, se elas causam doenças mais leves ou mais graves nas pessoas, se elas são detectadas pelos testes virais, ou se elas conseguem driblar esses testes virais, e se muda a eficácia das vacinas. Essas vacinas conseguem ou não conter essas variantes. E a variante de interesse é a variante que tem marcadores genéticos específicos, só que ela vai alterar a capacidade de ligação no receptor do hospedeiro, reduz a neutralização dos anticorpos, os anticorpos neutralizantes que a gente falou no início, tá certo? Após a infecção prévia ou vacinação, então tem um maior risco de reinfecção, redução da eficácia dos tratamentos, impacto potencial na performance dos testes diagnósticos, como se os testes não conseguissem detectá-las, ou uma expectativa de aumento na transmissibilidade ou na gravidade da doença. Essa é uma variante de interesse e esses são alguns exemplos, tipo a Epsilon, a Zeta, a Eta, a Teta, tá? A Kappa, são exemplos. A variante de preocupação, que são as VOX, é uma variante para a qual já há evidências claras, então você já detecta que essa variante aumenta a transmissibilidade, causa doenças mais graves, como internações ou óbitos, também reduz a capacidade de neutralização por anticorpos gerados durante a infecção anterior ou vacinação, reduz a eficácia de tratamentos, ou, no caso das vacinas, ou falha na detecção de diagnóstico. Então, no caso da nossa variante Delta, que a gente está falando no caso, ela é uma VOC, uma variante de preocupação. Certo? Assim como a alfa, a beta, a gama, que foram as variantes de preocupação classificadas, que são as mais preocupantes no momento e com destaque agora para a Delta. A variante de alta consequência é uma variante de grandes consequências, que ela vai ser, além da variante de preocupação, ter outras evidências, né, que as medidas de prevenção ou as contramedidas médicas têm efetividade diminuída em comparação a essas variantes que circularam anteriormente. Até o momento não tem nenhuma variante de alta consequência, tá? Então, o que sabemos da Delta é que é uma variante que causa mais infecções, se espalha mais rapidamente, foi comparado o contágio dela à da varicela, tá? Do que as formas iniciais do Covid. Pode causar doenças mais graves do que essas cepas anteriores. As vacinas continuam a ser eficazes na prevenção de hospitalização e morte, inclusive nessa cepa, então vacinem-se, né? Temos que continuar solicitando para as pessoas que a gente conhece para que se vacinem, é a única maneira da gente tentar controlar a pandemia. Pessoas totalmente vacinadas com infecções emergentes dessa variante parecem ser infecciosas por um período mais curto, mas sim, podem disseminar no ambiente, por isso o risco dela e a preocupação com ela. E vacine-se, use máscara dentro de casa, e use máscara
dentro de casa, em espaços públicos, para reduzir a propagação desta variante, no caso, se você estiver infectado, né, para os coabitantes. Espero ter ajudado. Aqui está meu e-mail para qualquer dúvida e estamos abertos às perguntas. Parabenizar os doutores Roberto Leite, Lohana Tavares e Mercice Arline. Essa modalidade de apresentação de live ficou muito legal. Lembrando que as perguntas foram solicitadas aos cooperados há cerca de mais ou menos uma semana, 10 dias, e os doutores responderam a todas essas perguntas. E eu acredito que eu pedi a Franciel para controlar a pergunta no chat. Não sei nem se vai ter muita pergunta, porque as perguntas já foram feitas anteriormente e muito bem respondidas. Eu queria só fazer uma pergunta que a doutora Francisca Lúcia, que ela teve um problema e não pôde comparecer, ela está bem, viu? É porque ela está no local que a internet não é boa. Aí ela pediu para eu me assumir o lugar dela hoje. Aí ela pediu para me fazer essa pergunta a vocês. Uma pessoa que está em São Paulo, que chegou em Fortaleza hoje, essa quarentena, auto-quarentena determinada, são quantos dias que a pessoa deve ficar em quarentena, se ela chegar de São Paulo em Fortaleza hoje? Falar, então, 14 dias, né? A partir, então, do dia que chegar da viagem, né? Então, é recomendado o tempo completo da possibilidade do período de incubação, apesar da gente saber que a infecção ela pode acontecer principalmente ali na primeira semana, né? Mas, no caso dessa possibilidade da variante, né? A gente vai estar recomendando manter os 14 dias, né? Inteiros de quarentena. De auto-quarentena. Ok, obrigado. Difícil é a consciência das pessoas, né? Esse que é o difícil, né? Terem consciência disso, né? Porque eu sei de pessoas que estão infectadas sabidamente e estão circulando, né? Então, sem necessidade, obviamente, você vai precisar ir para uma consulta, alguma coisa, eventualmente, tá, mas mesmo assim, isso, infelizmente, né? Infelizmente. Franciel, você viu mais alguma pergunta? Boa noite, parabéns, Robério, Lohana, Nessi, tivemos muitos comentários aqui positivos, parabenizando vocês, e não tem nenhuma pergunta no chat, mas eu queria fazer duas perguntas. Uma é se todos os casos que estão sendo positivos agora, se está sendo pesquisado a variante, né? E a outra em relação a uma gestante que toma a primeira dose da vacina e, após o nascimento do bebê, já estando no período da segunda dose, né? Se ela pode se vacinar imediatamente nos primeiros dias do puerpério ou se tem que esperar algum tempo. Doutora, em relação à pesquisa, eu acredito que não são todos os casos. Eu acredito que os casos que são advindos de fora, o que a CESA tem recomendado são alguns casos específicos de pessoas que entraram em contato estavam em alguns voos com pessoas contaminadas, tem algumas orientações. Acredito que não são todos os casos. Por exemplo, se eu positivasse já estando aqui em Fortaleza, hoje eu não faria um teste específico para pesquisa de variante, a não ser que eu tivesse vindo em alguns voos determinados que a CESA está comunicando. Eu acredito que seja isso, não é, doutor Roberto? Existe também, assim, além obviamente que o foco é mais nessas pessoas que vêm de áreas onde está havendo transição comunitária da variante Delta, né? Mas existe já desde o início, desde sempre, uma pesquisa, tipo randomização para a identificação de variantes. No Brasil todo, no mundo todo, existe, como tem para vírus respiratórios, você pega alguns e seleciona aleatoriamente para poder identificar variantes, né? Assim que elas são geralmente identificadas, ou por esse processo que você falou, né? Quem chega de uma área, você procura realmente desenvolve sintomas, você vai atrás disso. Quanto à outra questão da puérpera, né? Sim, com certeza, ela tem que ser
protegida tem alta prioridade para completar o esquema vacinal dela, né? São vacinas inativadas, nenhum problema para o recém-nascido. Então, é para ir em frente, sim, tá? Lactantes, tem que vacinar, tá? É isso. Tenho mais uma pergunta, tem uma pergunta agora aqui no chat. E se realizar exames nesse período de quarentena, sendo negativos, são 14 dias a quarentena? Robério. Não é para O você, senhor quer Laura. cair no... É seu tema aí, pode falar. Então tá. Então mantém os 14 dias, certo? Então, realmente a quarentena então vai ter que ser os 14 dias, independente do resultado do exame, ainda mais porque é esse controle de variante. Então, não está sendo aplicado a possibilidade da redução, né, da quarentena, que, por exemplo, o CDC recomenda em algumas situações. Nesse caso de controle de variante, realmente os 14 dias, que é o período máximo da incubação. Por mais que fique tentador essa ideia de tentar reduzir o tempo, né, principalmente o auto-isolamento para pessoas que estão assintomáticas, muitas vezes, que, né, estão em plena saúde e vigor, tem essa tentação de tentar, a todo custo, reduzir a quarentena para poder voltar para suas atividades laborais. Mas realmente a gente está numa questão de tentar conter o máximo possível a disseminação de uma variante que a gente não sabe como vai se comportar. Até mesmo, assim, a gente supõe que vai se comportar de uma maneira X, porque tem pessoas vacinadas, o nível de vacinação está aumentando, mas a gente não tem como dizer que a gente vai conter uma terceira onda por uma variante Delta. E as maneiras são realmente prevenção. E a prevenção mais eficaz que a gente tem no momento é evitar o contágio. Tem um dado agora, tem um dado importante, a experiência lá americana, o sudeste americano, Mississippi e tal, baixa cobertura vacinal, eles estão explodindo com a variante Delta, né? Casos. E agora eles estão com a dificuldade dos profissionais de saúde, que estão desanimados, porque as pessoas não estão se vacinando, né? E tem muitos profissionais que não estão querendo ir para lá, estão com dificuldade, porque é explosivo o aumento de casos, né? Porque transmite muito mais. Então, é muito complicado essa questão, né? E nós, no Brasil, estamos muito atrasados na vacina. Esse é um nó terrível para a gente, né? E eu ainda vou mais distante, né, doutor Robério? Todas as notas antigas, assim, que a gente tinha era reinfecção é raro, reinfecção é raríssimo, reinfecção é raríssimo. Todos, assim, CDC, se você abre assim, o site dele, reinfecção é muito raro. Com a variante Delta, todas as postagens do CDC está sendo, tem um risco de reinfecção, tem um risco de reinfecção. Então, eles estão chamando alerta para isso. As vacinas realmente, assim, muitas pessoas que tomaram vacina já estão completando 6 meses de vacina, e como o senhor explicou, há uma redução, que a gente não sabe constatar até que ponto essa redução pode diminuir a ponto da pessoa se infectar ou não, tudo é muito novo. Então, as vacinas realmente já estão começando a ter uma queda na titulação sorológica, e a variante Delta está sendo comprovada essa questão da reinfecção, então fica bem complicado quando você sabe que você está com potencial de estar com essa variante, está transitando e disseminando, como o senhor disse, até 9 vezes. Você imagina, uma pessoa contaminar 9, vai no banco. Gente, a conversa está maravilhosa, mas está tão boa que a gente nem percebeu que já passamos de mais de 1h e 15 minutos de live. Então, eu queria agradecer a Franciels pela participação dela, maravilhosa, agradecer os doutores, doutor Robério, doutora Nessi, doutora Lohana, pelas excelentes aulas, e agradecer a presença dos nossos cooperados. Uma boa noite a todos. Alguém quer se despedir aí dos doutores? Boa noite. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Tchau, obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.